Por que Deus endureceu o coração do faraó? Vamos voltar ao passado para entendermos melhor se foi mesmo Deus que endureceu o coração do faraó. Naquela época, o povo israelita vivia em escravidão pelo povo egípcio. Deus prometeu libertar seu povo e escolheu Moisés para cumprir essa missão. Deus enviou Moisés e Arão para pedir ao faraó que deixasse os israelitas saírem do Egito, mas ele se recusou. Então Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, cada uma mais terrível que a anterior, para mostrar o seu poder e a sua justiça. As pragas foram: água em sangue. Todo o rio Nilo e as fontes de água se transformaram em sangue, matando os peixes e causando mau cheiro. Rãs. Uma multidão de rãs invadiu as casas, os campos e os fornos dos egípcios, causando incômodo e sujeira. Piolhos. Uma praga de piolhos atingiu as pessoas e os animais, causando coceira e irritação. Moscas. Uma nuvem de moscas venenosas cobriu o Egito, exceto a terra de Gósen, onde os israelitas moravam. As moscas picavam e feriam as pessoas e os animais, e contaminavam a comida. Morte dos animais. Uma peste mortal matou todos os animais dos egípcios, como cavalos, bois, ovelhas e camelos, mas poupou os animais dos israelitas. Úlceras. Uma praga de úlceras malignas e dolorosas afligiu as pessoas e os animais que restaram dos egípcios, inclusive os magos que tentavam imitar os milagres de Deus. Saraiva. Uma chuva de pedras de gelo misturadas com fogo caiu sobre o Egito, destruindo as plantações, as árvores e tudo que estava ao ar livre. Somente na terra de Gósen não houve saraiva. Gafanhotos. Um enxame de gafanhotos devorou tudo que a saraiva não tinha destruído, deixando o Egito sem nenhum verde. Trevas. Uma escuridão espessa cobriu o Egito por 3 dias, de modo que ninguém podia ver nada nem sair de casa. Mas os israelitas tinham luz em suas moradas. Morte dos primogênitos. Na última e mais terrível praga, Deus matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho do faraó até o filho do escravo, e também os primogênitos dos animais. Mas os israelitas foram protegidos pelo sangue do cordeiro que eles tinham sacrificado e colocado nas portas de suas casas. Depois de cada praga, Moisés e Arão voltavam ao faraó para pedir a libertação dos israelitas, mas ele endurecia o seu coração e não os ouvia. Às vezes ele fingia que ia deixar o povo ir, mas depois mudava de ideia. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó para mostrar o seu poder e fazer com que o seu nome fosse proclamado em toda a terra. Mas também diz que o faraó endureceu o seu próprio coração, resistindo à vontade de Deus e ao testemunho das pragas. Assim, Deus usou a obstinação e a rebeldia do faraó para cumprir o seu propósito de libertar o seu povo com grandes sinais e maravilhas. Finalmente, depois da morte dos primogênitos, o faraó mandou os israelitas saírem do Egito, levando tudo o que tinham. Mas depois ele se arrependeu e os perseguiu com o seu exército até o Mar Vermelho. Então Deus abriu o mar para os israelitas passarem em terra seca, e fechou o mar sobre os egípcios, afogando-os todos. Assim, Deus salvou o seu povo e mostrou que ele é o único Deus verdadeiro. Mas foi mesmo Deus que endureceu o coração do faraó? Em Êxodo 7:2-4 diz: Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Aparenta ser injusto que Deus endureceu o coração de Faraó para então punir o Faraó e o Egito pelas ações que resultaram de um coração endurecido. Por que Deus endureceu o seu coração para então julgar o Egito mais severamente com outras pragas? Segundo, antes das primeiras pragas, Faraó endureceu seu coração e não libertou os israelitas. Endureceu-se, porém, o coração de Faraó, Êxodo 7:13, 7:22, 8:19. Mas vendo Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito, Êxodo 8:15. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo, Êxodo 8:32. Faraó poderia ter poupado o Egito de todas as pragas se ele não tivesse endurecido seu próprio coração.
Deus deu a Faraó advertências cada vez mais severas de que julgamento estava por vir. Faraó escolheu trazer juízo sobre si mesmo e sobre o seu povo ao endurecer o seu coração contra os comandos de Deus. Não foi Deus que, diretamente, endureceu o coração do Faraó. Deus conhecia sua rebeldia, e a cada nova praga, permitia que o rei o rejeitasse e ficasse com o coração mais endurecido. Parece mais que Deus previu como o Faraó agiria e não que tenha determinado a sua ação. O Faraó foi rebelde e menosprezou o poder de Deus. A primeira coisa a ser observada é que o Faraó não reconheceu a Deus como autoridade e ainda menosprezou seu poder, ordenando que seus magos contrafizessem os sinais que o Criador ordenara, como está escrito. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Êxodo 7, 11 e 12. O Faraó teve várias oportunidades para se arrepender. A cada nova praga, Deus dava oportunidade para o Faraó se arrepender. Entretanto, apesar de momentos de lucidez, o rei se tornava mais rebelde, e desafiava a Deus. Foi essa atitude desafiadora que levou o rei à ruína sua e do seu povo. Foram suas decisões e não de Deus, que lhes trouxeram dor e sofrimento. Em parte, foi Deus que promoveu o endurecimento do coração do monarca, dando-lhe oportunidades para se arrepender. Porém, a responsabilidade de cada ação foi exclusivamente do rei, que rejeitou cada uma delas. Como resultado do coração duro de Faraó, Deus endureceu seu coração ainda mais, dando entrada às últimas pragas. Êxodo 9, 12, 10, 20, 10, 27. Faraó e Egito haviam trazido estes juízos sobre si próprios por causa de 400 anos de escravidão e massacre. Dado que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, e que Faraó e todo o Egito tinham pecado horrivelmente contra Deus, ainda teria sido justo se Deus tivesse completamente aniquilado todos do Egito. Portanto, Deus endurecendo o coração de Faraó não foi injusto. Deus trazendo pragas adicionais ao Egito não foi injusto. As pragas, por mais terríveis que fossem, realmente demonstraram misericórdia de Deus em não destruí-los por completo. Mesmo assim, isso ainda teria sido uma pena perfeitamente justa. Romanos 9, 17 e 18 declara: Pois diz a Escritura a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder, e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. Portanto, tem misericórdia de quem quer, e a quem quer endurece. De uma perspectiva humana, aparenta ser errado que Deus endureceu o coração de uma pessoa para então puni-la. Biblicamente falando, no entanto, todos nós pecamos contra Deus. Romanos 3, 23. E a penalidade justa por esse pecado é a morte. Romanos 6, 23. Portanto, o fato de que Deus escolheu endurecer e punir uma pessoa não é injusto, já que isso na verdade é um ato de misericórdia quando comparado com o que a pessoa realmente merece. Então, por que Deus endureceu o coração do Faraó? Segundo alguns estudiosos bíblicos, existem três possíveis explicações para essa questão. A primeira é que Deus endureceu o coração do Faraó porque queria demonstrar o seu poder e fazer com que o seu nome fosse proclamado em toda a terra. Essa resposta nós encontramos na Bíblia, em Êxodo 9, 16 e Romanos 9, 17 e 12. Deus usou o Faraó como um instrumento para cumprir o seu propósito, mesmo que isso significasse aumentar a resistência e a rebeldia do rei egípcio. A segunda é que Deus endureceu o coração do Faraó como uma consequência do seu pecado e da sua desobediência. O Faraó já tinha o coração endurecido antes de Deus intervir, como diz em Êxodo 7, 13. O Faraó era um homem ímpio, orgulhoso e cruel, que oprimia o povo de Deus e se considerava um Deus. Deus apenas confirmou a escolha do Faraó de rejeitar a sua vontade e entregou-o aos seus desejos pecaminosos, como diz em Romanos 1, 18, 24, 28. A terceira é que Deus endureceu o coração do Faraó de forma progressiva, de acordo com a resposta do Faraó às suas ordens e aos seus sinais. Na língua hebraica, existem três palavras diferentes para endurecer, que indicam diferentes níveis de dureza. A primeira significa endurecer, a segunda significa fortalecer e a terceira significa tornar pesado. Deus começou por endurecer o coração do Faraó, depois o fortaleceu para que ele não desistisse facilmente, e por fim o tornou pesado para que ele não se arrependesse.
Dessa forma, Deus usou da rebeldia dele para cumprir seus propósitos. O plano de Deus com o faraó é que Deus é soberano e tem um propósito para a história. Ele usou o faraó para mostrar o seu poder e libertar o seu povo da escravidão no Egito. Deus queria que o seu nome fosse conhecido e glorificado em toda a terra, e que todas as nações fossem abençoadas através da sua promessa a Abraão. Deus também queria ensinar ao seu povo a confiar nele e obedecer aos seus mandamentos, mesmo quando não entendiam os seus caminhos. Deus é fiel e pode transformar o mal em bem para a sua glória e para o nosso bem. Obrigado por ter ficado até aqui conosco. Aproveite para assistir mais histórias como esta no nosso canal.